Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sou o Daniel, ainda bem. Eu sou o Bruno Leut, e eu sou professor de geografia. Sou pedagogo também, músico, um monte de outras coisas, mas estou aqui para explicar um pouquinho melhor um pedaço específico da letra de Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones. Então vamos lá. Aqui, o Daniel parou numa das aulas passadas justamente explicando aqui o contexto. Tem a ver, sim, com a época da Primeira Guerra Mundial, mas não é diretamente com o conflito, com o confronto deflagrado por essa Primeira Guerra Mundial. Aqui tem a ver com algo que acontece em meio a essa Primeira Guerra Mundial, a chamada Revolução Russa, Revolução Bolchevique de 1917, que foi meio que dividida em dois pedaços, começa em fevereiro, não dá lá muito certo, retoma em outubro de 1917, que foi a Revolução Socialista, que leva o até então Império Russo à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é quando nasce efetivamente a União Soviética. Pois bem, em uma revolução, significa, portanto, ter uma mudança drástica de governo, de ordem política, de uma série de fatores. Num império onde o poder político, principalmente, mas não só político, também nas outras esferas, principalmente porque é um império, pois bem, mas era um poder exercido pela família do imperador, que em russo chama-se czar. Portanto, para ter certeza de que não terá nenhum herdeiro direto do imperador, do czar, houve a matança, houve tipo um genocídio de uma boa parte dessa família, da família do czar do até então Império Russo, que é para garantir que não vai ter nenhum herdeiro direto na possibilidade de uma contra-revolução amanhã depois. Muito bem, nisso tudo surgiu uma história de que uma das filhas do czar, a chamada Anastácia, poderia não ter sido morta e que ela teria fugido. E essa história ecoou durante muito tempo e só foi plenamente resolvida no final do século passado, lá pelos idos dos anos 70, 80, principalmente quando realmente uma senhora, que diga-se de passagem, era uma paciente interna de um hospício, ou seja, ela não tinha suas plenas faculdades mentais minimamente, ela dizia, ela reivindicava ser Anastácia, a herdeira do Nicolau II, se não me falha muito a memória, que era o nome do czar do antigo Império Russo. Acontece que alguns outros parentes relativamente distantes já tinham conhecido esta moça e falaram, putz, essa não é Anastácia de fato. Mas ficava a dúvida. Quando ela faleceu, foi realizado, portanto, um exame de DNA desta senhora, que me foge a memória o nome, e descobriram que, na verdade, não, ela não tinha nenhum parentesco, nem russa ela era. Na verdade, ela era uma polonesa. E que a gente não sabe exatamente o motivo, mas pode ter sido sim por alguma doença mental, reivindicava ser Anastácia. O próximo passo foi justamente visitar onde estavam os corpos, que, óbvio, por ser uma matança em meio à revolução, não era lá exatamente uma localização clara, declarada, né? As pessoas não sabiam aonde que estavam efetivamente os corpos do czar e dos seus familiares. Mas depois de muito tempo, isto foi divulgado, eles encontraram, fizeram também alguns exames e constataram que, sim, a Anastácia foi assassinada nesta mesma noite, no ano seguinte, de 1918. Muito bem, vamos seguir ao próximo slide, porque o Daniel já deu um spoiler de que existe aqui a referência à Segunda Guerra Mundial. E é justamente esse palavrão aqui, né, o Blitzkrieg, que não é exatamente um vocábulo em inglês, é germânico. Aqui a questão é alemã, porque Blitzkrieg foi justamente o modelo tático estratégico pelo qual a Alemanha nazista, no comando do Hitler, conseguiu pilhar, expandir seus territórios, e daí que começou e engrenou, foi adentro, a partir de 39 e 40, a Segunda Guerra Mundial. A tática Blitzkrieg consistia em atacar por uma faixa estreita de terra com, obviamente, as tropas terrestres, enquanto outras armadas do arsenal, então a parte da aeronáutica e tudo mais,
estava fazendo flanco pelas beiradas, atrás do pelotão inimigo e pelas beiradas. Por isso que justamente eles atacavam por uma estreita faixa de terra, garantindo que este pelotão inimigo não ia conseguir reposicionar suas tropas de maneira muito eficiente, e aí eles acabavam sendo obrigados a assinar uma rendição. Beleza? Então, um abraço, um beijo, um chute na canela, e o Daniel chutou aqui o nosso pedestal, mas acho que tá tudo bem. Daniel, para de fazer besteira atrás da câmera, volta pra cá, por favor. Tô voltando. Bruno, cara, que sensacional, cara, adorei. Ó, não sei se dá pra ouvir, mas adorei a explicação do Bruno. Trouxe ele aqui pra fazer essa explicação. Agora ele tem que me passar o microfone que eu vou continuar a olhar pro inglês dessa música. Só um minutinho. Beleza? Tchau, pessoal. Bruno, muito obrigado pela explicação, foi sensacional. Pessoal, o professor Bruno Leuth, baita cara bacana, poço de conhecimento, obrigado pela explicação. E agora a gente vai olhar para o inglês da música, quando ele diz assim: I rode a tank, held a general's rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Eu andei num tanque, eu dirigi um tanque. E ele held a general's rank, ele tinha um rank de general. Aonde ele tinha esse rank, pessoal? No Partido Nazista. Então, assim, ele tá falando, né, a gente tem que lembrar que quem tá falando aqui é o diabão mesmo. Então ele fala assim, eu tive um rank de general, eu era um general. Aonde? No Partido Nazista. Né, eu imagino aí, no exército, uma patente do exército nazista. Quando a Blitzkrieg rage, muito legal esse verbo, pessoal, o verbo to rage. Rage é quando você move de uma maneira muito, é bem o que o Bruno explicou, tá? Com bastante, sabe, anger, bastante, tá bem, sabe, tá todo mundo agressivo isso, Bruno. Então assim, quando a Blitzkrieg foi agressivamente, e os corpos, aqui esse stank, pessoal, vem do verbo to stink. Stink é de cheirar mal. Então quando os corpos começaram a feder, então assim, já dá pra imaginar o que esse cara tá falando, né? Tipo, ele tá falando aí dos corpos em decomposição, quando a Blitzkrieg realmente foi pra cima desse pelotão. Maravilha? E aí ele volta, pleased to meet you, I hope you get my name, né? Espero que você adivinhe o meu nome, a gente já sabe o nome dele, é Lúcifer, é diabo, o que tá te deixando um pouquinho, como é que eu falei na primeira aula, Bruno? Um pouco confuso, é a natureza do meu jogo. Mas aqui ele se repete, vamos ver se a gente tem mais uma parte. I watched with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they've made. Eu assisti Glee, né? Glee, aquele programa de televisão. Eu assisti Glee. Pessoal, Glee é uma palavra que significa com muita... É um adjetivo que significa com muito apreço. Eu assisti, eu vou até pegar a palavra aqui. Glee, pessoal, significa maravilhado, cheio de alegria. Então, assim, eu assisti com muita alegria enquanto reis e rainhas brigaram por 10 décadas pelos deuses que eles criaram. Então olha só, pessoal, é o diabo falando, nossa, eu fiquei felizão quando eu vi as brigas de reis e rainhas, de impérios, eu vi as guerras acontecendo. Olha, pro diabo isso era muito legal. Ele via com muita alegria, com muito, sabe, muito gostoso dele mesmo, vendo os reis e as rainhas brigarem por 10 décadas, vamos colocar assim, pelos deuses que eles criaram. Então as guerras religiosas aí que eu imagino, né, na Idade Média, na Idade... Né, a Guerra dos 100 anos. Guerra dos 100 anos, durou né? mais do que 100 anos, mas é disso que ele tá falando. Guerra dos 100 anos, como o Bruno, que ainda bem que eu trouxe o Bruno, pessoal, para trazer esse poço de informações. E aí, I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Eu gritei para todo mundo ouvir.
Quem matou os Kennedys? Quem matou... Ó, lembra dos Kennedys, pessoal? Na verdade, o assassinato do Kennedy nos Estados Unidos, ele num carro e ele leva um tiro. Quando... E ele gritou, né? Quem matou os Kennedys? Quando, no final das contas, pessoal, quem realmente matou foi eu e você. Ele diz assim pra gente, quem matou ele fomos nós. Eu não lembro dessa passagem na minha vida, eu não estava nem vivo nessa época. Mas se ele está falando, ele é o Lucifer, ele é o Devil, então eu tenho que respeitar que essa letra é deles. Beleza? Fechando essa aula então, some history is always nice, pessoal. Trazer história para dentro da nossa aula é sempre legal demais. O professor Bruno foi muito bacana de ter aceitado o meu convite e explicado um pouquinho pra gente da parte da Revolução Russa ou mesmo da Segunda Guerra Mundial. Eu vou pedir para você, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais. Galera, ainda tem uma terceira parte porque essa música não acabou e a gente precisa ver o desfecho dela. Rola a parte 3. Vamos lá, pessoal. Parte 3 começando quando você clicar. Beijo!